Porque existem inúmeros desertos espirituais. Às vezes você está caminhando para uma religião, está caminhando para aquilo que você chama de espiritualidade, e às vezes você vai ficar rodando um lugar, muito provavelmente. Por isso ele fala, o único meio pelo qual as pessoas encontrarão o caminho rumo à dimensão espiritual, a verdadeira dimensão espiritual, que é um estado de consciência, para além da tua condição humana, para além de onde você mora, para além desse corpo que você olha no espelho e chama de eu, para além dessa personalidade. Você começa a reconhecer a fonte do teu ser, imortal, eterna. E isso abala aquilo que nós compreendemos como vida. É uma vida em letra maiúscula, onde ela está lá, apenas aguardando o teu reconhecimento, não exigindo tua opinião, nem a minha. Nossa opinião não serve de nada. A nossa opinião, nesse sentido, ela é um subterfúgio. Ela é um escudo que está blindando esse status quo dessa célula particular que nós criamos ao longo de toda uma vida, inconscientemente. Mas agora você vai se tornando consciente. Essas gotas da verdade vão pingando na tua consciência e vão abrindo a tua mente, a minha mente enclausurada, de tanto tempo, de uma vida inteira de sono profundo. Profundo, acredite, profundo. Não precisa acordar muito para você reconhecer que a gente viveu e vive uma vida muito superficial. Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre cartas de Cristo, espiritualidade e consciência. No último vídeo eu me ative a um parágrafo apenas. É o vídeo que está com o nome Partículas Elétricas, o Deus Invisível, né? E falei um pouquinho, está na carta 3, das leis fundamentais da existência, do pensar e sentir, do semear e colher, onde você não pode, nenhum de nós pode escapar das leis do eletromagnetismo que se manifestam nesse mundo visível que nós chamamos de real, mas que é apenas visível aos nossos olhos, perceptível aos nossos sentidos, mas que é algo intrínseco, invisível aos nossos olhos, mas que é imponderável, inexorável. E isso é o fundamento da nossa vida. Essas leis implacáveis, da onde inevitavelmente nós nos vemos atrelados a ela, aprisionados, porque não sabemos o que nos impele, não sabemos a natureza desses impulsos que nos inclinam, que estão para além da nossa personalidade, que são instintivos, primitivos, tudo aquilo que a gente chama de mental, emocional, o que está por detrás, o que está nesse background, o que está como fundamento, são esses impulsos, essa natureza equilibrada, que nós chamamos de consciência, nós chamamos de alma, e essa natureza em desequilíbrio, que são nossos desejos egoístas, que são tudo aquilo que a nossa personalidade tenta manter um status quo, um estado de permanência. Então, é legal que você assista lá, se você está acompanhando os vídeos da leitura comentada das Cartas de Cristo que eu estou fazendo pela primeira vez, após 10 anos de muita leitura, estudo e, sobretudo, vivência. E, obviamente, que eu não tenho uma percepção integral, nós estamos aqui conjecturando, aprofundando esse conhecimento, mas a gente está vivenciando. E essa é a parte importante, você vivenciar,
porque não é um conhecimento meramente intelectual, onde você pode ler e sair com uma opinião. Essa opinião não vai valer de nada se você não vivenciar, se você não meditar muito, se você não transcender essa mente, que aprisiona, que cria subterfúgios, que cria um senso de segurança, que cria toda uma historinha que a nossa mente acredita e a gente acaba se confundindo. Então esse conhecimento, ele abala nossas verdades, ele abala aquela condição de vida que a gente está levando, ele abala todas aquelas verdades que nós acreditamos, essa programação mental do senso comum coletiva que coloca nós numa gaiola, né? Às vezes uma gaiola apertada, às vezes uma gaiola com ar-condicionado, com uma poltrona, e você aparentemente confortável. Acho que essa gaiola é a verdade. Mas aí esse conhecimento vem para abrir essa gaiola, para abrir essas grades, que não é tua mente que vai fazer, mas algo para além dela, aquilo que nós chamamos de ser, aquilo que você ouviu falar, imagina, como alma, a fonte do teu ser. Essas grades vão abrir, mas aí tem que ter muita coragem para sair voar e para deixar aquela gaiola que ao mesmo tempo te aprisionava e também te dava segurança. Agora você não consegue mais vê-la com os mesmos olhos. Algo te confunde, te coloca em dúvida, porque é um conhecimento que abala esse teu status quo. Se você está pronto, se você está confuso, talvez seja o momento de você se aprofundar comigo, para além dos dogmas, para além das crenças, para além das religiões, para além do certo e errado. Hoje eu vou me ater por que esse conhecimento chega no momento que a nossa sociedade está tão confusa, né? Onde ela está oscilando entre polaridades, entre paixões e ódio, onde ela está desestabilizada emocionalmente, desestabilizada culturalmente, desestabilizada entre certo e errado, desestabilizada no papel que cada um de nós vem experimentar aqui e, sobretudo, experienciar aspectos que só podem ser vividos no papel que você está, no papel de homem, no papel de mulher. Isso é uma conversa para além do gênero, para além da sua opinião, para além da minha opinião. Por que esse conhecimento chega nesse momento que a nossa sociedade, aparentemente, ela se comporta como se ela soubesse das coisas, mas não tem equilíbrio nesse saber, onde o conhecimento está difundido, mas está pouco aplicado no sentido de que não está servindo para nada, fundamentalmente, espiritualmente, esse conhecimento. Por que a gente não se cansa de buscar mais coisas, mais conhecimento, e isso não nos dá um senso de satisfação? Você pode pensar e opinar que o ser humano é assim. Sim, isso é uma inclinação dele, mas uma vez que você conhece, o conhecimento te traz o que inclina a isso e por que inclina a isso, por que é assim, como é assim, por que essa atividade, qual a natureza desses impulsos que nos impele a essa busca. Isso vai ficando mais claro, isso vai ficando mais perceptível, e isso vai ficando mais intuitivo quando você percebe e reconhece a natureza desses impulsos que nos impele a fazer aquilo que nós fazemos. E assim
Não é possível continuar acreditando no dogma cristão e, ao mesmo tempo, tentar seguir essas cartas. O dogma referente à salvação por minha morte na cruz, a Trindade, a ressurreição física da morte, o uso do incenso e outras formas estabelecidas de oração são errôneos. E os fatos que agora estão sendo apresentados nestas cartas são a verdade. O dogma e os ornamentos sacramentais são o que se poderia chamar de pretextos para ganhar sua atenção e lealdade, mas obscurecem a verdade de meus ensinamentos. Veja, não é um ataque, não é um julgamento às religiões, não é nada disso, mas ele vem trazer a espiritualidade como fundamento e que desencadeou nessa distorção do que é a espiritualidade, ainda que ela tenha o papel dela, ainda que ela serviu aos propósitos dela, mas é hora de acordar. É hora de acordar e descartar essa baboseira humana, essa baboseira que impede com que você reconheça a tua fonte do ser e aí cria idolatrias, personificações, fantasias, né, que não vão te levar a lugar nenhum, espiritualmente falando. As cartas, elas não querem tirar essa fé, essa crença tua, mas ela quer te colocar o fundamento por detrás daquilo que gerou tais crenças. E então o presépio começa a desmoronar. A historinha começa a ruir. E você começa a perceber e compreender que a espiritualidade é muito simples. E aquilo que você chama de Deus é onisciente, onipresente. Você conhece isso das escrituras, do Torá, mas do senso comum falando, mas você vai reconhecer que isso está presente, difuso, que isso é pessoal, esses impulsos equilibrados, essa natureza que eu chamo de vida, vida com letra maiúscula, ela está presente, difusa, em qualquer lugar, para todos. Ela não é exclusiva, mas ela é inclusiva. Basta a gente querer participar dessa inclusão, permitir que ela aconteça, permitir que ela penetre e invada a nossa vida, porque a nossa mente blinda, as nossas crenças blindam o nosso ego, ele cria uma vida privada, física, emocional, psicológica, mental, e aí a gente fica de fato sozinho. A solidão é inevitável quando isso acontece. Seja em que condição de vida você vive. Você vai experimentar de fato a solidão e vai estar sozinho em todos os sentidos, inclusive espiritual, que é o fundamento, que é a base que te dá força, que te dá ímpeto para viver essa vida mundana. Portanto, estas cartas tinham que ser escritas. A única maneira pela qual eu poderia atingir o mundo, nesse momento em que ele está pronto para entrar em uma nova distribuição mental, emocional, era usando uma mente receptiva, obediente e preparada para receber a instrução e fazer o trabalho manual por mim. Ou seja, ele precisa de uma consciência equilibrada e preparada, no caso, né, para não incutir, para não distorcer com a percepção dessa persona. Então, ela tem que estar livre, descartada desses desejos do ego e para não obstruir, para não distorcer o conhecimento. Estas cartas oferecem o único meio pelo qual as pessoas encontrarão o caminho rumo à dimensão espiritual, na qual todo o erro humano se dissolve e somente resta o amor. Qualquer outra coisa que possa ser dita é puramente racionalização e razão humanas,
e estas não são a verdade. Existe um ditado que diz que todos os caminhos levam a Roma, né? Roma no sentido contrário, escrito de maneira inversa, no espelho. Então, todos os caminhos levam ao amor, seria. Mas, sim e não. A religião, a espiritualidade humana, né, como a gente concebe, é uma nova direção, é um despertar, mas é parcial. Por quê? Porque não é um conhecimento para além da condição humana, como esse que é trazido nas cartas pela consciência crística. Então, quando você tem acesso a um conhecimento desse, está no momento correto, consegue ouvir, consegue receber de mente e de coração aberto, isso muda a tua interpretação do mundo. Porque você vai vivenciar, isso vai ser a própria prova. Você vai meditar, as respostas vão vir para além do teu intelecto, daquilo que você concebe, para além do conhecimento da tua vida que você teve culturalmente, de escola, de formação, de tudo aquilo que a tua mente absorveu. Há um conhecimento, há um bolsão de conhecimento que a gente, durante a meditação e durante esse caminho espiritual, a gente acessa, que é a supraconsciência, e as respostas vão vir de uma maneira que a tua mente não pode conceber. Então, essas são as grandes revelações. Esse é um conhecimento para além da condição humana. E aí você começa a experimentar. Por que eu estou falando isso? Porque existem inúmeros desertos espirituais. Às vezes você está caminhando para uma religião, está caminhando para aquilo que você chama de espiritualidade, e às vezes você vai ficar rodando um lugar, muito provavelmente. Por isso ele fala: o único meio pelo qual as pessoas encontrarão o caminho rumo à dimensão espiritual, a verdadeira dimensão espiritual, que é um estado de consciência para além da tua condição humana, para além de onde você mora, para além desse corpo que você olha no espelho e chama de eu, para além dessa personalidade. Você começa a reconhecer a fonte do teu ser, imortal, eterna. E isso abala aquilo que nós compreendemos como vida. É uma vida em letra maiúscula, onde ela está lá, apenas aguardando o teu reconhecimento, não exigindo tua opinião, nem a minha. Nossa opinião não serve de nada. A nossa opinião, nesse sentido, ela é um subterfúgio. Ela é um escudo que está blindando esse status quo, dessa célula particular que nós criamos ao longo de toda uma vida, inconscientemente. Mas agora você vai se tornando consciente. Essas gotas da verdade vão pingando na tua consciência e vão abrindo a tua mente, a minha mente enclausurada, de tanto tempo, de uma vida inteira de sono profundo. Profundo, acredite, profundo. Não precisa acordar muito para você reconhecer que a gente viveu e vive uma vida muito superficial. As pessoas estão buscando novas formas de solucionar velhos problemas, particularmente na América, mas até que compreendam a verdadeira natureza da vida, essa vida em letra maiúscula, né, do ego e das leis da existência, apenas aumentarão a força do ego e sua dor continuará. Veja, em geral, a nossa sociedade está se concentrando em interesses humanos, em coisas, em carreiras, em condição, tudo isso que traz um conforto físico, psicológico, emocional. Não tem nada de errado nisso, mas é muito limitado. Quando você começa a buscar essa vida maior, descobrir de onde você vem, para onde você vai, a fonte do teu ser, por que você passa por essas experiências
na vida, por que você oscila entre felicidade e infortúnio, entre alegria e tristeza, e isso é para todos, independente da condição de vida. Particularmente, você pode sorrir externamente, mas a tua vida é interna. Você pode habitar num castelo, o teu corpo geograficamente, mas a tua vida, a tua satisfação, a tua serenidade é interna. E é um momento que a vida te convence a buscar esse porquê. O que hoje você sabe sobre o ego, sobre essas leis da existência, se é que você se permite a questionar sobre isso? Tem um momento que a vida vai te inclinar. Porque você quer compreender a tua existência. Foi a vida que te conduziu até esse momento de reflexão. Obrigado. Até o próximo vídeo.